Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte do Vestibular Unificado 2024 da UFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal Catarinense, UFC. Se você quiser ver a prova completa, se você quiser ver uma playlist temática, né? Eletroquímica, Química Geral, ou se você quiser ver uma playlist da UFSC ordenada por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Questão 40, UFSC 2024, vestibular unificado com o Instituto Federal e o Instituto Federal Catarinense. Beleza. A criação da tabela periódica dos elementos data de meados do século XIX e foi iniciada pelo brilhante químico Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev. Desde então, novos elementos foram descobertos e a tabela passou por diversas atualizações até chegar ao formato conhecido atualmente, com os elementos arranjados em grupos, colunas e períodos, linhas, né? Então, coluna na vertical, linha na horizontal. Sobre os elementos químicos e suas propriedades, é correto afirmar que os metais, que são constituintes de itens cotidianos, inclui desde panelas até aviões, encontram-se concentrados nos dois últimos grupos da tabela periódica e são conhecidos por sua baixa estabilidade térmica. Então, tema da questão, química geral, átomo e ligação química, tabela periódica. Então, vou colocar aqui uma tabela periódica para o que eu ir falando, tá claro para você, tá bom? Então, eles estão aqui nos dois últimos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eles são os grupos 17, 18? Não, pessoal. Metais, ó, tá circulado aqui de vermelho, né? Primeira proposição vermelho. Não são os dois últimos, eles são do primeiro até o antepenúltimo aqui, né? Aqui começa a ter inclinado, porque nesse canto tá os ametais, nesse canto aqui tá os caras mais metais, né? Antigamente existiam os semimetais que ficava aqui no meio, mas aí dava muita confusão, eles tiraram. Então são os metais e os ametais, e aqui no cantinho gases nobres, né? Então, não, nada a ver, tá? Não são os dois últimos. Dois últimos, ó, gases nobres, e aqui no último flúor, cloro, bromo, iodo, ametais. Não são os dois últimos, tá? Embora a maioria dos metais da tabela periódica esteja no estado líquido, não, a temperatura ambiente, a conversão para o estado sólido, conhecida como fusão, não, é possível do meio do aumento da temperatura do metal. Então, a maioria está no estado líquido? Não, pessoal. A maioria dos metais em temperatura ambiente está no estado sólido. Apenas o mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente. E essa conversão do líquido para o sólido é solidificação. E a fusão, pessoal, é do sólido para o líquido. Então, até isso aqui, ó, da mudança de estado físico está errado. Então, a proposição 2 está errado. O mercúrio, pessoal, vamos passar aqui para o lado, só para enriquecer o exercício, tem que saber tudo do mercúrio. Mercúrio, essa ficha aqui, ó, tá na minha aula 15 da playlist de Química Básica, tá? Tem uma aula resumo também de propriedades das substâncias que eu falo bem rapidinho ali em 10, 15 minutos. Mas você tem que saber que o mercúrio Hg, né, é o único metal líquido a temperatura ambiente, temperatura de fusão e ebulição. Tem que saber que ele é muito denso. Tem que saber que ele forma amálgama, né, que é uma liga metálica com prata. Ele é usado o garimpo, né, por causa dessa capacidade de formar amálgama. Está presente em diversos objetos, como termômetros, lâmpadas, baterias, lâmpadas, né, fluorescentes, aquelas antigas, baterias. É muito tóxico e nocivo, então mercúrio ele causa diversos problemas, né, para a gente, e ele se bioacumula nos pequenos peixes, nos médios peixes, nos peixes grandes, e aí você come e ele acumula em você. Tem que saber todas essas informações do mercúrio, tá? Mercúrio é muito importante. E aí você veria que isso aqui está errado. Proposição 4. Diversos elementos da tabela periódica são classificados como sintéticos. Sim, ou seja, não são encontrados na natureza. Verdade, diversos elementos não estão na natureza, a gente descobriu que eles existem porque a gente sintetizou eles. Mas podem ser produzidos por reações nucleares em laboratório.
Verdade. Aí eu coloquei aqui, ó, o mercúrio, né, que é a proposição 2 em azul. Aqui, tá? Que é da proposição 2, a proposição 2 é azul. A proposição 4, eu tô colocando aqui, ó, dois elementos em roxo, que são sintéticos. O mais, no menor número atômico aí é o tecnécio, que é um buraco aqui que o pessoal achava super estranho. O tecnécio, ele é um elemento sintético, tá, pessoal? Tá aqui, ó. E o último elemento da tabela periódica, o oganesônio. Também, esses elementos aqui de baixo, aqui no final, tudo produzido por, cadê aqui, ó? Por reações nucleares. Eles fazem ali fusões, tal, vão fazendo reações nucleares e produzem esses elementos aqui que eles não são encontrados na natureza. Então eu coloquei dois aqui, o tecnécio, que está bem aqui para cima, depois vem um monte de gente natural que existe na natureza, e o oganesônio, o último aqui, tá? O cálcio, que é um importante constituinte dos ossos e dentes, verdade, é classificado como não metal. Tá errado. Cálcio, ó, tá aqui, ó. Cálcio é um metal. E por isso é solúvel nos meios alcalinos, o que justifica a recomendação, nada a ver, de evitar a ingestão de açúcares pelos seres humanos. Por que a gente não ingere açúcar? Diabetes, cáries, nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aqui, tudo errado. Proposição 16. Os gases nobres que constituem o grupo 18 da tabela periódica, verdade, são conhecidos pela elevada reatividade? Não, pela baixa reatividade. Os que torna essenciais nos processos metabólicos humanos. Não. Não são elementos essenciais nos processos metabólicos. Então, os gases nobres, ó, são essa coluna aqui. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganesônio, que foi artificial aí que a gente viu. Eles têm uma baixa reatividade. Por quê? Eles têm ali o octeto completo, tá? Principalmente os gases nobres aqui de cima. Hélio, neônio, argônio são bem... tem uma reatividade muito baixa, tá? Aí quando vai indo para baixo aqui, como eles vão ficando grandão, aí começa a ter uma certa reatividade, mas é só para coisas mais específicas. Proposição 32, a molécula de oxigênio, que é essencial à vida, sim, né? O2, é formada por átomos de um não metal, sim. O oxigênio, que está aqui, é um não metal. Que se unem por meio de ligações covalentes. Sim, verdade. Então, ó, o oxigênio que está aqui é um ametal, um não metal, forma uma molécula de O2, O, dupla O, ligação covalente, né? Compartilhamento de elétrons, proposição 32, verdadeira. Última proposição aí da prova de química, a distribuição em grupos, né? Então, em colunas aqui, dos elementos da tabela periódica é feita com base na semelhança do estado físico? Não. E na ordem crescente de número de massa? Não. As colunas, né? Elas são organizadas por reatividade. Então, todo mundo aqui da 1A tem a mesma reatividade, da 2A dos alcalinos terrosos, da 16 da família do oxigênio tem a mesma reatividade. Então, as colunas são organizadas por reatividade e a tabela é organizada por ordem crescente de número atômico, não de massa, tá? E a coluna também não é organizada, não sei se ele falou da coluna aqui, ela não é organizada por ordem de massa, tá? A tabela é organizada por número atômico, que é número de prótons. Então, por exemplo, o hidrogênio é o primeiro, tem um próton só. Qualquer núcleo atômico, um próton é um hidrogênio. E aí a gente tem os isótopos. Tem um hidrogênio com massa 1, que é o hidrogênio. Tem um hidrogênio com massa 2, que é o deutério. Tem um hidrogênio com massa 3, que é o trítio. Tem um próton, é hidrogênio. Não interessa a massa. Bom, hélio. Hélio tem 2 prótons. E aí por assim vai. Então, a proposição 64 é falsa. 32 com 4. 36. Beleza, vamos dar um zoom out aqui. Então tá aqui a tabela, né, que a gente teve que ver várias coisas, né, metais, ametais, vimos vários elementos, estudamos muito essa questão 40 e terminamos a prova. Não sai ainda, que a gente vai ver agora uma análise dos temas e das dificuldades da prova, tudo bem? Então vamos lá, ó.